Droga. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Ai. Sempre assim. Calma aí. Tá. Bem, vamos lá. A viagem no tempo é um tema complicado. Muitas obras tentam trabalhar esse tema e acabam se perdendo muitas vezes, porque ou não sabem abordar ou criam algo complexo demais para se entender, ou simplesmente usam isso de uma forma leviana só para preencher furos de roteiro, por exemplo. Mas algumas outras obras se destacam por usar a viagem no tempo não como uma linha narrativa principal, mas como uma ferramenta para abordar diversos outros temas, como amor, relacionamento e até mesmo amizade. E isso é o que torna essas obras tão impactantes. E é sobre isso que A Mulher do Viajante do Tempo se trata. Que, olha, me impressionou muito. Tá, acho que ficou bom. Vou tirar a blusa porque tá quente. Pronto. Droga. Não. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. Muito bem, agora vamos situar você nessa série, nessa obra, A Mulher do Viajante do Tempo. Vamos supor que você consegue viajar no tempo, mas isso não é uma habilidade, é uma condição, meio que uma alteração no seu próprio corpo, tal qual a puberdade, quando você tem espinhas, ou quando seus hormônios estão muito aflorados devido a algum processo químico que está rolando no seu interior, no seu corpo mesmo. E a sua viagem no tempo ocorre sem controle. Por exemplo, quando você está dormindo, ou quando você está com grande pressão, ou até mesmo sofrendo com ansiedade, você pode viajar no tempo. E até outros momentos que você não sabe explicar muito bem. Então, você viaja, só que tem um porém também. Você não leva nada consigo junto. Você viaja no tempo pelado. Schwarzenegger manda abraço. E vamos supor que você se casa com alguém, que é a sua mulher. E então você começa a visitar ela desde o primeiro dia. No caso, quando ela tinha uns 12 anos mais ou menos. Então ela te conhece durante todo esse período. Ela conhece você de vários períodos do tempo diferentes. Depois que vocês se conheceram, é claro. Só que aí ela envelhece. Chega aí na faixa etária dos 25 anos e conhece você. Só que você não é a mesma versão sua que encontrou com ela. Afinal de contas, aquela versão já havia se casado com ela. Você ainda não conhece ela e tem diversos problemas, incluindo a viagem no tempo. Meio complexo, não? Mas ao mesmo tempo, de certa maneira, fácil de entender. Uma questão de amor e uma questão problemática de tempo. E bem, é sobre isso que a série se trata, e é basicamente esse o plot principal dela. Na série, acompanhamos esses dois personagens, o viajante e a Claire, né? O Henry e a Claire, que são marido e mulher, e a Claire é a mulher do viajante do tempo. Então, ela tem que lidar com essa grande questão de ter um marido que consegue fazer tudo isso, e que ela conhece desde os seus 12 anos, vale frisar, porque ela conhece uma versão dele mais velha, que já é casada com ela, e ele é bem novo, ele sequer conhece ela e é uma versão diferente. Então, esse é um outro dilema que a série aborda, as diferentes versões que nós somos durante todo o tempo, durante toda a nossa vida.
E a série é muito boa por alguns aspectos, e o principal dele é como abordam a viagem no tempo, como eu disse, uma ferramenta. A série é baseada num livro com o mesmo título que aborda essa temática, só que é muito interessante a gente olhar como eles utilizam ela, né? Isso é mais comum até na cultura oriental, por exemplo, onde temos diversas obras que pegam elementos místicos e sobrenaturais e utilizam como ferramenta narrativa para abordar diferentes temas. What's Your Name é um bom exemplo, onde nós temos aí aquela troca de corpos, então é abordado o amor na juventude e outras relações. Tem também Erased, que trata sobre viagem no tempo também e aborda, além, é claro, de uma investigação, aborda a amizade, as memórias que criamos conforme o tempo. Então, dá para ver que isso não é algo inédito da Mulher do Viajante no Tempo. Até mesmo em quadrinhos, por exemplo, que eu tenho aqui, esse daqui que eu peguei aqui da minha coleção, Paciência, que também aborda sobre o amor e sobre a perda dele, né? Que o viajante aqui perdeu a sua mulher e está tentando reencontrar ela viajando pelo tempo, é muito bom. Do Daniel Clowes, inclusive, uma ótima indicação aí, caso você queira conferir. Então é isso. E aqui é muito bem abordado. É uma série que tem uma leveza e sutileza nas suas palavras que torna cada cena impactante. Questão de Tempo é um filme bem similar com a pegada dessa série, que pega esses dilemas e aborda de uma forma diferente. Só que em Questão de Tempo é um filme que trata muito mais de conhecer o amor, de viver ali, aproveitar cada momento. E aqui tem isso, só que além disso é um relacionamento entre um marido e uma mulher. Um relacionamento entre duas pessoas, sabe? E é muito bem abordado, com uma dinâmica muito boa entre os atores e além, é claro, do roteiro, onde nós vemos ali e sentimos o impacto de cada cena e cada acontecimento. É muito bem escrito e a narrativa também é muito bem feita, sabe? Eu me impressionei muito porque no primeiro episódio, já de cara, lhe explicam com uma facilidade a temática, né, da viagem no tempo e também lhe conduzem sobre essas duas pessoas, a vida dessas duas pessoas. A forma como é contada através de narrações das suas versões do futuro é muito boa também. Então é incrível a forma como eles conseguem criar essa história que poderia ser complexa, mas não é, sabe? O amor é uma das principais temáticas dessa série e o relacionamento em si, sabe? E a forma como é abordado, trazendo diferentes versões dessas pessoas e também diferentes acontecimentos que destacam uma relação, sabe? Desde brigas até outros conflitos, até conhecer a pessoa que você ama ou ver ela crescendo. Então é uma dinâmica, é uma condução totalmente diferente de outras séries que eu vi até recentemente. É uma série bem curta de 6 episódios que traz consigo uma... Eu vi assim, como se tivesse, sei lá, 2 episódios só, esses 6. Como se fosse 2 filmes divididos em 6 episódios, sabe? Porque é muito bom. E teve diversos momentos que eu me peguei vendo alguns diálogos e monólogos até da série e parando para pensar, para refletir sobre o que eu penso e também sobre acontecimentos da minha vida. Foi uma série que me pegou muito, sabe? Bem desprevenido mesmo. E em diversos momentos eu vi sobre o que realmente se trata o tempo, sabe? E é bem impactante. Tem um momento que a mãe do protagonista ocorre algo com ela, né? E a forma como eles abordam isso, sabe? Me pegou bastante mesmo. Tá me pegando agora enquanto eu falo isso. Mas é uma série incrível, assim. Fora que a sua direção e fotografia são muito bem feitos. É uma produção minimalista, de certa forma, mas ao mesmo tempo que não se preocupa ao ter que mostrar coisas que são necessárias para a trama, sabe? Abordar dilemas pesados, dilemas sérios
e olha que me surpreenderam, como eu já disse aqui várias vezes nesse vídeo. E é bem difícil a viagem no tempo em si, como eu disse, ser bem abordada. É bem difícil ela trazer aí, eles trazerem uma narrativa interessante com essa temática. Mas conseguiram dessa vez, sabe? A gente tem, por exemplo, Vingadores, que tratou viagem no tempo como, sei lá, uma aventura no parque de diversão, sabe? Que pode estar sendo desenvolvido agora, mas, enfim, não é a mesma coisa. E aqui, trazendo o conceito como uma ferramenta, é muito melhor, pelo menos para mim, sabe? Como essas obras que eu citei aqui, que eu mostrei, é um desenvolvimento que me impacta e que consegue desenvolver outras temáticas dentro dele, sabe? E o que torna muito interessante isso. Um bom exemplo é o horror, por exemplo, terror, né? A gente tem aí o terror slash, entre outros, que trazem essa sanguinolência, suspense, susto. Só que filmes como, por exemplo, Babadook e Corra trazem outras temáticas em volta desse conceito. Então, fazer isso, pra mim, tem que ter uma maestria muito boa, senão fica muito ou genérico ou explícito demais. E quando acertam 100%. E A Mulher do Viajante no Tempo é um bom exemplo. Está disponível na HBO Max, vale a pena conferir, porque olha, quando você para pensar sobre viagem no tempo, é complexo, sim, com toda certeza, mas ao mesmo tempo, o tempo está no nosso dia a dia, então por que não só apreciar ele e olhar para outras coisas que estão à sua volta?